O exército da Síria está agora dominando a nação de Jerusalém. É natural que quando Deus faz uma chamada ao profeta Jonas, ele tema e também sinta ódio. E é natural e é compreensível, entre parênteses, a fuga de Jonas. Mas nesta tarde nós vamos entender o que Deus quer ministrar aos nossos corações. A palavra de Deus diz: casa para brincar de pregar a palavra. Eu nunca saio da minha casa para brincar de fazer culto. Eu sempre saio de casa debaixo de um objetivo: que a palavra ela alcance exatamente quem precisa ser alcançado. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E quando Deus agora chama Jonas, e veio até Jonas, e veio até ele a palavra do Senhor que dizia: levanta-te e vai à grande cidade chamada Nínive. Quando Deus está chamando Jonas, Deus não está perguntando da sua disponibilidade. Quando Deus está olhando para Jonas e olhando para o tamanho do projeto de salvação, Deus não quer saber se amanhã Jonas tem um outro compromisso. Deus não quer saber das debilidades de Jonas, das fraquezas de Jonas. Deus está dizendo: levanta-te e vai a Nínive. Ontem nós falávamos ali na Sagrada Família acerca de quando recebemos a chamada de Deus. Nós somos especialistas em colocar os obstáculos, os empecilhos que aos nossos olhos nos impedem de cumprir a chamada de Deus. Mas quando Deus escolhe alguém, Ele não está preocupado com isso. Quando Deus escolhe, Ele der um decreto, e o decreto para Jonas era: levanta-te. E além de se levantar, vai. A Bíblia diz que agora, mediante a sua chamada, e lembra que eu falei dos dois motivos. Eu até entendo o ódio que Jonas sentia por saber que Deus queria salvar quem ele tanto odiava. Um exército que matava todos, aonde passava era crueldade. Aí eu vejo agora, conjecturando as páginas da Bíblia, eu vejo Jonas dizendo: que negócio é esse? Que Deus quer salvar quem está trazendo mal para dentro de Jerusalém. Que negócio é esse? Que Deus quer que eu vá agora levantar um clamor para quem só está trazendo males. É exatamente a misericórdia de Deus, que não tem medida, não faz acepção de pessoas. Ela alcança todos, e ela só pode alcançar quem necessita e deseja ser alcançado. Ela está à disposição de todos, mas ela só pode alcançar quem diz: Senhor, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não sou nada, mas me alcança com a tua misericórdia. Aleluia. O outro motivo é que Jonas conhecia o caráter dos ninivitas. O Jonas conhecia que não teria perdão para quem se levantasse em praça pública. Ele temia por a sua vida. E agora a Bíblia vai dizer que ele está em Jope, e ele vai pegar e comprar uma passagem para ir em direção a Tarsis. E a história nós conhecemos. Mas o que eu quero ministrar nesta tarde é o que Deus fazia ao me atentar acerca de letra por letra. Porque quando nós falamos de um livro comum, é só um livro comum. Mas quando nós falamos da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, uma vírgula tem um sentido extraordinário. Cada palavra que foi colocada aqui dentro, ela tem um sentido extraordinário. E quando eu me debruçava acerca deste texto, o Espírito Santo de Deus gritava acerca da palavra Tarsis, a nação de Tarsis, os navios de Tarsis, o lugar aonde estava. A Bíblia, a história vai nos dizer que os navios de Tarsis eram navios avançados por demais na sua época. Eles tinham a característica, a capacidade de ir em uma jornada longa marítima. Então todas as vezes que o navio de Tarsis atracava em um lugar, eram duas certezas: ou vinha uma carga muito grande, ou um exército numeroso dos inimigos estava entrando na cidade para destruir a cidade. Aí Deus fazia eu me atentar nos Salmos de número 48, versículo 7, que diz exatamente assim: tu quebras os navios de Tarsis com o vento oriental.
E quando nós falamos acerca do vento oriental, eu abro um parênteses nesta tarde que se faz muito necessário, e você vai entender a profundidade. Quando nós falamos do vento oriental, Deus trabalha de duas formas acerca desta ferramenta. A primeira ferramenta, chamada vento oriental, a primeira forma que ela aparece diante da vida de alguém é quando este alguém ele tem uma chamada, quando este alguém ele tem uma promessa de Deus. Deus vai nos dizer através da Bíblia Sagrada, em Êxodo capítulo 14, que o povo está diante do primeiro desafio. O povo vai clamar, o povo vai pedir, o povo vai murmurar, e Deus vai fazer a sua misericórdia acontecer. E nós conhecemos a história. Deus dá uma ordem para o povo, Deus dá uma ordem para Moisés, e quando cada um faz aquilo que precisava fazer, Deus entra com a sua parte. Êxodo capítulo 14, versículo 21, diz que quando os filhos de Israel marchavam e Moisés estendeu o seu cajado sobre as águas, Deus soprou um vento oriental que rasgou o mar no meio, fez as águas se dividirem e o povo passou em terra seca. Aleluia. Ou seja, a primeira ferramenta, a primeira circunstância que Deus usa o vento oriental é para fazer o seu povo alcançar vitória na guerra, para sujeitar os inimigos, para fazer velar a sua palavra e também valer a sua palavra. Mas o que Deus está dizendo para alguém nesta tarde, vai apertar um pouquinho, mas vai dar certo, é que a segunda forma que Deus usa este vento, que quebra as embarcações de Tarsis, é exatamente para fazer com que nós criamos sensibilidade. A Bíblia está dizendo que quando Jonas comprou uma passagem, entrou no navio de Tarsis, se escondeu agora mediante a tormenta, está no porão dormindo, e a Bíblia está dizendo que Deus começou a soprar um vento a ponto de quase quebrar a embarcação. Então a segunda forma que Deus usa o vento oriental é para trazer alguém de volta para o propósito inicial. Glória a Deus. Tem gente que passa por luta, dificuldade, e começa agora a questionar. Agora isso é culpa do diabo. O diabo que fez isso, o diabo que fez aquilo outro. Mentira mesmo do diabo. Porque o diabo não tem poder algum se Deus não lhe der. Tem situações que não é o diabo que provoca. Tem situações que é Deus mandando o vento para quase quebrar o barco da tua vida, para você entender que precisa voltar para o propósito inicial, que é tempo de atentar e aguçar os ouvidos, porque o Espírito Santo tem pressa em levantar a sua vida. Aleluia. Eu sei que vai ficar apertado, diga glória, mas o Espírito de Deus está neste lugar. Eu não vim aqui mexer com ninguém, eu não vim aqui movimentar nada, eu não vim quebrar nada, eu vim levantar a chamada que está parada. Eu vim dizer, o vento vai parar de soprar quando você tomar uma posição. O vento vai parar de quase quebrar o barco quando você tomar uma posição. Meu Deus. Aleluia. A Bíblia diz que agora, enquanto alguém está dormindo no porão da embarcação, alguém está tendo prejuízo na proa do barco. Todas as vezes que eu estou dormindo, alguém está pagando um preço pela minha sonolência. Todas as vezes que Deus me escolheu, e assim como escolheu a cada um de nós que estamos aqui nesta tarde, mas todas as vezes que nós tapamos os nossos ouvidos e achamos melhor nos escondermos e fugir do chamado de Deus, enquanto nós estamos no porão da embarcação, alguém está tendo prejuízo na proa do barco. Jonas estava dormindo no porão e os marinheiros estavam tirando as suas posses para o lado de fora, estavam se desfazendo dos seus bens. E agora, espiritualizando este texto, todas as vezes que Deus tem uma chamada na vida de alguém e ele escolhe estar dormindo no porão da embarcação, a família está tendo prejuízo. Alguém está sendo prejudicado, porque alguém escolheu não ouvir a voz de Deus e se esconder da sua chamada.
Mas Deus tem as suas formas, os seus métodos de trabalhar. E se Ele pedisse licença para alguém para poder trabalhar, Ele não seria Deus, seria qualquer outra coisa. Deus age sem perguntar nada para ninguém. Deus faz o que tem que fazer. E se nesta tarde Deus é o Senhor da sua vida, deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer alguma coisa, mas toma uma posição. Aleluia. Deus que mistério. Aleluia. Soberano Deus. Deus bendito. Glória seja dada ao nome